Estão dizendo que Wanda e Visão, a série que vai sair no Disney Plus pela Marvel Studios, vai ser mais importante para o universo de filmes que o próprio Vingadores Ultimato. Não seria um exagero isso? Existem evidências apontando para que não. Realmente muita coisa vai ser introduzida com Wanda e Visão e vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal Wanda e Visoso. E é o seguinte, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações, porque aí você se torna um Loquia também, parte dessa família que tá sempre conversando aqui sobre super-heróis, quadrinhos, cinema e essas coisas todas que a gente adora. Pois então, essa história toda partiu do site Comic Book, que dá vários furos de notícia, descobre coisas de bastidores, sim, é um site grande, um site importante, e eles estão afirmando que Wanda e Visão será mais importante até que Vingadores Ultimato. Vale dizer que Vingadores Ultimato foi o maior filme que já chegou nos cinemas, faturou 2,8 bilhões de dólares e é bem provável que nenhum outro filme do estúdio alcance tamanho nível tão cedo. Ele foi realmente um fenômeno, fim de uma era, pessoas que nem acompanhavam os filmes da Marvel foram lá assistir, então a história de vários personagens acabou, outros personagens mudaram completamente, o mundo daquele universo lá mudou completamente. E tem uma coisa que está mudando a partir dessa fase 5 da Marvel Studios, que é a adição de séries de TV que vão ser exibidas através do Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, e que vão a partir de agora estar conectadas com os filmes. Inclusive o Kevin Feige se tornou o CCO, ou seja, o chefe criativo de toda a Marvel, quadrinhos, televisão, cinema, isso tudo é ele que está supervisionando. E a Marvel TV, que é a divisão de televisão, foi transformada, agora faz parte da Marvel Studios também. As coisas que saírem na TV, as séries de TV, tipo as séries que saíram anteriormente, Defensores, Agentes da S.H.I.E.L.D., isso tudo não vai se repetir da mesma forma, sabe? Umas séries era para ser no mesmo universo dos filmes, mas não era. As coisas agora estão diferentes, é tudo mesmo, o mesmo universo, a mesma coisa. Então se a primeira era, o primeiro arco de 10 anos, a Saga do Infinito, como a Marvel Studios nomeou, terminou com um evento tão grandioso quanto o Ultimato, imagina o que eles têm planejado para essa próxima grande saga por vir. E é aí que entra Wanda e Visão. Ela seria a produção que começaria essa nova grande saga e introduziria várias coisas. E para delinear bem todas as coisas que vão ser apresentadas na série, eu separei 7 itens aqui, 7 tópicos para demonstrar elementos que vão ser transformados a partir de Wanda e Visão. Para começo de conversa, a série finalmente vai nos introduzir a Feiticeira Escarlate, e isso pode parecer sacanagem, né? Pera aí, a gente já sabe lá que a Feiticeira Escarlate já existia, era a Wanda Maximoff nos outros filmes, só que não! Quem acompanha os quadrinhos sabe muito bem que a Wanda Maximoff dos filmes é bem menos poderosa que a dos quadrinhos. Nos quadrinhos ela tinha poder de alterar a realidade. Pois bem, o próprio Kevin Feige diz que Wanda e Visão vai ser a série, a obra que vai transformar a Wanda Maximoff em Feiticeira Escarlate definitivamente. Ou seja, nós vamos ver a personagem sendo consolidada como uma das entidades mais poderosas de todo o universo Marvel. E esse é o caminho que a personagem estava indo mesmo nos filmes, porque na luta dela contra o Thanos em Vingadores Ultimato, nós vimos que ela foi a única que seria capaz de acabar com um titã louco sozinha. Nem a Capitã Marvel seria capaz disso, inclusive isso resultou numa declaração dizendo que a Feiticeira Escarlate era mais poderosa que a Capitã Marvel, sim, mesmo no universo dos cinemas. Isso porque, por enquanto, não tínhamos visto a habilidade dela de alterar a realidade, o que claramente vai acontecer em WandaVision. Todos os materiais promocionais que vimos da série tá ela junto com o Visão, que sabemos que está morto, em uma realidade meio anos 50, meio seriado de TV americana,
das décadas passadas. Então todas as imagens que já vimos confirmam a presença desse poder incontrolável dela. Vale dizer inclusive que a Wanda Maximoff é muito jovem, apesar da atriz Elizabeth Olsen, que está interpretando ela, já está ali na casa dos 30, a personagem estaria logo depois da adolescência, ou seja, seria uma pessoa bem imatura ainda, bastante governada pelos sentimentos e com atitudes mais extremas. O que levaria para o outro tópico que nós temos aqui, o segundo motivo, que é a origem dos mutantes. Muito se especula que após todos os acontecimentos de Wanda e Visão, ela acabe terminando a história da série em uma espécie de Dinastia M reversa. Essa é uma saga bem famosa e aclamada da Marvel que introduziu a Wanda Maximoff, criando toda uma realidade onde a família Maximoff, comandada pelo Magneto, comandava todo o planeta. Ou seja, mutantes comandavam o planeta. No fim dessa saga, a Feiticeira Escarlate ficou tão desiludida que ela resolveu dizer a frase mais icônica dela de toda a história dos quadrinhos, talvez. No more mutants, traduzido para chega de mutantes. E isso reduziu pra caramba o número de mutantes na existência. Foi uma porcentagem minúscula de mutantes que sobrou com superpoderes ainda. Isso gerou uma série de arcos aí dos mutantes sendo extintos, sofrendo mais uma vez. E a situação no universo cinematográfico da Marvel é meio que oposta. Não existem mutantes até o momento. Os mutantes precisam ser introduzidos. Então espera-se, várias teorias e rumores apontam que no fim de Wanda e Visão ela sim vai ficar desiludida com aquela realidade que ela criou, mas vai acabar criando mais pessoas com superpoderes e assim é criado o Gene X, ou pelo menos é espalhado o Gene X pelo universo de super-heróis. Mesmo que indiretamente, sabe? No final ela faz uma coisa lá e depois nos próximos filmes a gente descobre, nossa, olha aí, os mutantes começaram a se espalhar por causa daquilo que a Feiticeira Escarlate fez lá na série dela, entende? A terceira coisa que eu separei aqui é a origem dos Jovens Vingadores, porque além de mutantes, também está cotado para aparecer membros importantes dos Jovens Vingadores na série. Essa equipe de super-heróis está especulada para aparecer nos filmes lá desde a fase 3. Logo depois que acabou Vingadores Ultimato, eu me lembro, surgiram vários rumores por aí que estariam planejando um filme dos Jovens Vingadores. O próximo filme dos Vingadores seria Jovens Vingadores. Mas nenhum anúncio que o Kevin Feige fez para a fase 4 e para a fase 5 pareceu reafirmar a presença desses super-heróis. Só que agora a gente está vendo que talvez a Marvel trabalhe os personagens em várias séries para depois futuramente reunir eles. Porque alguns furos de reportagem que saíram em vários sites indicavam a presença, ou pelo menos o surgimento de Wiccan, Celery e Hulkling na série Wanda e Visão. Os três são membros importantíssimos dos Jovens Vingadores. Para começo de conversa, Wiccan e Celery são reencarnações dos filhos da Feiticeira Escarlate com Visão. É uma história meio complicada, mas meio que ela cria os filhos gêmeos dela em uma ilusão, mas depois descobre que eles são falsos, porém a alma deles se reencarna em outros corpos. E esses são o Wiccan e o Celery, que têm poderes semelhantes à própria Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Feiticeira Escarlate e Mercúrio eram irmãos gêmeos e o Wiccan e Celery também são irmãos gêmeos. E a presença deles é meio que confirmada por uma chamada de elenco que a Marvel fez para bebês gêmeos na série. Por que ela colocaria bebês gêmeos na série da Wanda e do Visão se não fosse aproveitar eles depois para serem Wiccan e Celery? E no caso do Hulkling, ele é um personagem que na verdade é um híbrido entre Kree e Skrull. As duas raças que viviam guerreando apareceram no filme da Capitã Marvel. Em algum momento teriam tido uma relação, também é uma história meio longa. E o filho dessa relação seria o Hulkling, que vivia aqui na Terra escondido sem saber da sua origem cósmica, mega poderosa. O nome dele, claro, tem a ver com o Hulk, porque ele é verde como todo o Skrull, mas os poderes dele vão além de super força. Ele pode tomar a forma
forma de outras pessoas, criar asas e coisas assim. E se pudermos ir mais longe, um site americano também informou que a produção de Doutor Estranho 2 estaria procurando por uma atriz adolescente de origem hispânica ou latina. E essa descrição aí combina com a personagem América Chaves. Também é conhecida como Miss América e é uma integrante dos Jovens Vingadores também. Calma, ela não tem tanto a ver com Capitão América assim, a não ser o nome dela, mas é uma das personagens mais poderosas da equipe Jovens Vingadores. Porque ela é originária de uma dimensão chamada Paralelo da Utopia e tem poderes como super força e criar portais para se teletransportar através do espaço-tempo. Então junte esses personagens todos, o Wiccan, Celery, Hulkling, Miss América, a Kate Bishop, que está para aparecer na série do Gavião Arqueiro, e a Cassie Lang, que é a filha do Homem-Formiga e agora está mais velha, você tem aí 6 integrantes da equipe dos Jovens Vingadores, prontinhos para serem explorados em um filme futuro. E metade desses personagens teriam sido apresentados em WandaVision. A quarta coisa importantíssima da série da Feiticeira Escarlate é a apresentação da SWORD. Nos quadrinhos, a SWORD é meio que uma versão espacial da SHIELD. Ela protege a Terra de ameaças intergalácticas. Então faz todo sentido que depois de Vingadores Ultimato, queiram criar essa nova organização que seja uma evolução da SHIELD que existia anteriormente. Como a organização se conecta com a Feiticeira Escarlate ainda é um mistério, porém a gente consegue imaginar que, nossa, talvez ela tenha se tornado tão poderosa que foi considerada ameaça para todo o planeta. E aí a SWORD precisou entrar em ação para conter ela de alguma forma. Fotos do set de filmagem mostraram carros da SWORD, pessoas uniformizadas como agentes da SWORD, e vale mencionar que essa agência terráquea e espacial foi meio que sugerida na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, quando nós vimos o Nick Fury no espaço com um monte de Skrull cuidando de uma estação espacial. Inclusive, das fotos vazadas, alguns fãs estão especulando que tem um container lá, uma estrutura que pode ser uma forma que a SWORD encontrou de conter os poderes da Feiticeira Escarlate. Talvez, inclusive, por ela ter ficado presa lá, é que criou a realidade paralela onde ela vive feliz com Visão, né? Nossa, isso seria bem triste mesmo. Essa série deve ser triste pra caramba. Um fato interessante é que a SWORD, apesar de ser uma espécie derivada da SHIELD, estava dentro do pacote de direitos autorais que era propriedade da Fox, e só está podendo ser usada agora na série porque a Disney comprou a Fox. O quinto motivo que eu separei aqui é que finalmente podemos ter um desenvolvimento da invasão secreta. A invasão secreta nos quadrinhos foi um arco de histórias bem legal, também bem marcante, onde os Skrulls substituíram vários personagens, incluindo super-heróis, pessoas do governo, e daí os super-heróis tiveram que sobreviver a isso. Quem era Skrull, quem era super-herói de verdade, foi uma confusão, e por isso tenha sido tão icônico e tantos fãs esperem que isso seja retratado no universo cinematográfico também. Inicialmente pensava-se que Invasão Secreta seria adaptado no filme da Capitã Marvel, porque afinal de contas tinha Skrulls lá, e eles podiam se transformar em qualquer humano que quisessem, mas acabou que o filme não foi por esse caminho. Depois, na infame cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, em que nós vimos o Talos disfarçado de Nick Fury, nós vemos, olha só, existem mesmo Skrulls disfarçados vivendo no planeta Terra. Agora, de acordo com rumores de sites americanos, haveria uma série própria do Disney Plus sendo desenvolvida lá que exploraria a invasão secreta. E claro, assim como toda a série Marvel do Disney Plus, teria ligação com os filmes. De acordo com o site Bleeding Cool, também um site bastante confiável, a série se focaria nos Skrulls disfarçados de pessoas importantes aqui na Terra, inclusive super-heróis, enquanto tomam algumas atitudes para manipular os acontecimentos. Exatamente como foi nos quadrinhos, só que talvez com um olhar mais positivo, já que nós vimos os Skrulls obedecendo o Nick Fury, não é verdade? Vai que essa série mostre acontecimentos da fase 1, fase 2, fase 3, só que pelo olhar dos Skrulls disfarçados aqui na Terra. Teria tudo para ser muito divertido, muito interessante mesmo. E a série da Wanda e do Visão, com a presença da SWORD, serviria como um
prequel, uma história antes dessa história da invasão secreta. O sexto item importante que eu separei aqui é a Monica Rambeau. Foi confirmado que ela vai aparecer na série Wanda e do Visão, e se você lembra bem, é aquela garotinha que apareceu no filme da Capitã Marvel lá nos anos 90. Ela cresceu. Essa personagem é muito importante. Ela foi Capitã Marvel antes da Carol Danvers nos quadrinhos. Ela fez parte dos Vingadores por lá e chegou até a ser líder da equipe. O nome de super-heroína acabou mudando para Photon, depois Pulsar e finalmente Spectrum. Como ela está confirmada para a série, o caminho mais lógico de se seguir é que talvez ela apareça como uma agente da SWORD. Afinal de contas, lá no filme da Capitã Marvel foi demonstrado como ela tem interesse de agir como super-heroína e que outra forma de ficar mais próxima da tia dela, né, a Carol Danvers, do que atuando em uma agência que cuida da defesa espacial da Terra. Mas seria um desperdício gigantesco se não colocassem ela ali já com superpoderes. Isso seria bem interessante de acompanhar e ela pode se tornar uma personagem muito importante nos próximos filmes. A sétima coisa importantíssima que teremos em Wanda e Visão é, óbvio, a conexão com Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. O filme mais esperado da fase 4 da Marvel, que vai abordar várias realidades diferentes, e já especulamos por aqui que talvez Doutor Estranho apareça para salvar a Feiticeira Escarlate, ou a Feiticeira Escarlate consiga se resolver durante a série dela e vai ajudar o Doutor Estranho, que estaria em apuros, segundo a sinopse do filme, que eu já expliquei muito bem por aqui em outro vídeo. Isso é um forte demonstrativo de como a produção vai ser crucial para as próximas obras. Vai mudar o status quo. O site Comic Book completou o raciocínio dizendo que é óbvio que Wanda e Visão não vai alcançar um recorde tipo 2,8 bilhões para o estúdio, mas pode sim mudar completamente o que a gente percebia como universo Marvel nos cinemas. Depois de Wanda e Visão, pode ser que tudo se desenrole em uma realidade diferente. Mas será que isso é o suficiente para tornar Wanda e Visão mais importante que Vingadores Ultimato? Bom, aqui eu vou entrar com a minha opinião. E o que eu acho é que não, Vingadores Ultimato sim estabeleceu muitas mudanças radicais. Para começo de conversa, passaram-se 5 anos. Nos filmes anteriores, cada história se passava no ano que o filme estreou. A partir de agora, vai se passar 5 anos no futuro. Sem mencionar que vários personagens aposentaram, outros mudaram completamente seu status quo. O Thor foi para o espaço, o Falcão vai virar um substituto do Capitão América. Muita coisa tá diferente. Não tem como outro filme ou série ser mais importante só pelo fato de Ultimato ter encerrado 10 anos de história. Mas, tendo isso em consideração, Wanda e Visão pode ser a primeira obra realmente significativa da fase 4 mesmo. E aí sim, colocar mudanças tão grandes quanto as mudanças que Vingadores Ultimato colocou. Mas aí a gente tem que esperar até a série estrear. O que você acha? Você acha também que Wanda e Visão vai ser tão importante assim? Sim, não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.